farei algumas considerações a respeito do ataque empreendido pelo adolescente de 16 anos em 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo. O delegado disse que ele escolheu as escolas por serem próximas da residência dele. Eu discordo. A primeira escola em que ele fez o ataque era um local que ele conhecia muito bem, visto que ele havia estudado lá. E segundo informações do pai, ele havia sofrido bullying há cerca de 2 anos nesse colégio. Portanto, ele vai para esse local especificamente, não porque era perto de casa, mas porque ele queria se vingar. Ele sabia, inclusive, que para ele ter acesso à escola pelos fundos, ele precisaria quebrar 2 cadeados. E, aliás, como que ele quebrou esses cadeados? Até agora ninguém falou a respeito disso, né? Que alguém faça isso sem chamar nenhuma atenção naquele local. Uma outra coisa é que ele disse que ele manuseava as armas, que eram do pai dele, por ser um policial militar, né, um tenente, que ele fazia isso sempre que estava sozinho em casa. Isso também é muito difícil, né, de se acreditar, pois ele treinou para atingir de fato as pessoas. Ele acertou 16 pessoas, sendo 4 delas que acabaram morrendo. Ninguém que não treina saberia atirar com tanta precisão, de forma a matar e deixar tantas outras vítimas em estado grave, se fosse apenas o mexer, a manusear sem praticar o tiro. Ele, eu acredito, praticou sim tiro, pois ele conseguiu atingir as pessoas com eficiência. Portanto, aqui está algo que a polícia tem sim que investigar e chegar à verdade. Depois do ataque, né, ele disse ter guardado as armas em uma caixa que estava no quarto do pai, dentro de um armário. E depois, né, alguém disse que havia inclusive um cadeado nessa caixa. Como que o pai deixa uma arma trancada, né, colocada no armário, com cadeado, e esse cadeado é utilizado várias vezes, não é? Porque ele dizia que sempre que estava sozinho ele usava a arma, né, para treinar. Portanto, como que o pai nunca percebeu que ele manuseava aquela arma? Isso também é algo muito difícil de se acreditar, que o pai não soubesse que ele tinha sim pleno acesso às armas. Uma outra coisa, né, é que ele, né, era um simpatizante do nazismo. Inclusive, o próprio pai dele publicou em redes sociais um livro do Hitler. Portanto, isso configura apologia ao nazismo. E isso é crime em nosso país. Portanto, que policial é esse que comete um crime descaradamente e depois ele apaga essa publicação das redes sociais por saber, né, que teria muito acesso a elas? Ele, que eu digo o pai, né, apagou essa publicação. O rapaz, né, esse adolescente, ele, segundo o pai, ele era muito quieto, não tinha muitos amigos e também não se comunicava muito com a própria família. E que tinha, portanto, né, segundo ele, problemas psicológicos e que fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Olha, se isso de fato é verdade, mais irresponsabilidades desse pai. Como que ele deixa
uma pessoa que já demonstra uma certa dificuldade, né, nos relacionamentos, uma pessoa que, segundo ele, né, era alguém que tinha problemas psicológicos. Como que ele deixou esse filho aprender a dirigir? Pois ele dirigiu perfeitamente e ninguém acorda e sai dirigindo. Portanto, ele aprendeu a dirigir o carro do pai. Então, isso é mais uma grande irresponsabilidade desse homem. E além disso, se é, né, que realmente é isso que o pai diz, né, que desconfiava aí, né, que ele tinha problemas psicológicos, como que ele deixava de fácil acesso as próprias armas com alguém dentro de casa que, segundo ele, né, tinha tais problemas? O fato de alguém ter dificuldade dos relacionamentos com familiares e amigos, ser uma pessoa mais introspectiva, não quer dizer que é uma pessoa que não tenha condições de saber tudo o que faz. E esse rapaz sabia, ele planejou minuciosamente, inclusive até a placa do veículo ele colocou fita para que não fosse facilmente identificada. Ele usou também uma fita vermelha para fazer o símbolo da suástica no momento em que ele fez os ataques. E depois ele guardou essas fitas, assim como, né, segundo informações, ele colocou a arma tudo da forma como estava antes. Guardou também a máscara que ele havia usado no momento do ataque. Então ele fez tudo de modo preciso, tendo inclusive, né, tempo para isso, para fazer de um modo que não levantasse suspeita, né? Se é, né, que realmente foi assim. Mas enfim, o fato dele ter planejado, dele saber aonde chegar na escola, de ter acesso de início na sala dos professores, ele sabia que ali era a sala dos professores. E outra coisa, ele só não conseguiu atirar em mais pessoas porque uma professora percebeu e avisou o guarda que abrisse o portão e muitas crianças saíram correndo. Senão, provavelmente, a tragédia teria sido muito maior. Mas, enfim, como eu falei, ele planejou, ele se organizou para executar o crime, ele empreendeu fuga do modo como ele achou que não seria facilmente pego, mas claro, né? Evidentemente seria assim, né? Até porque o carro que ele usou foi flagrado por câmeras de uma empresa, né, próxima ao local. E, portanto, né, numa cidade, né, num local pequeno, logo chegariam até o pai dele. Mas veja-se que ele planejou e ele executou tudo da forma como ele quis. Ele treinou tiro, treinou sim, porque senão ele não conseguiria atingir tantas pessoas. E ele até levou, né, carregadores para poder munir a arma. Portanto, ele treinou, ele sabia dirigir. Dessa forma, alguém que vai pensando nisto tudo, né, em fazer um ataque, empreender fuga, e depois, inclusive, eles foram para uma casa na praia, né, depois do que ele cometeu. E até, né, segundo informações, o pai comentou sobre o crime e ele fez que nada sabia, né, se é que realmente foi isso. Porém, alguém que age dessa forma, apresenta características de um psicopata. Então, toda essa frieza, até mesmo, né, já aventada pelo delegado, de que ele confessou tranquilamente o crime, sem demonstrar nenhum arrependimento. De fato, quem planeja um crime não se arrepende dele. E, como eu falei, ele agiu de um modo muito, mas muito similar ao de psicopatas, que planejam, executam, tentam fugir
e não demonstram, claro, nenhum arrependimento, mostrando sim muita frieza que é algo típico dos psicopatas. Portanto, ele não é um doente mental. Ele sabe muito bem o que ele faz. Ele tem plena consciência do que ele faz. Não podemos, né, aceitar uma justificativa no sentido de que ele é alguém, né, com perturbação psicológica a ponto de se dizer que ele apresentava aí, né, uma doença, um transtorno grave. Não. Ele demonstrou, pela forma como ele agiu, de ser sim um psicopata. Portanto, alguém que tem plena consciência de tudo aquilo que faz e, se quisesse, não faria.